Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas de Fisiologia Geral. Aqui quem fala é o professor Tayson, tá? E nós vamos dar continuidade às nossas aulas, à nossa disciplina de Fisiologia Geral. Lembrando que na aula anterior a gente falou sobre a regulação da pressão arterial, né? Dentro dos aspectos neurais da pressão arterial e a regulação também humoral da pressão arterial, tá? Vimos também que essa pressão arterial, ela tem uma fórmula, né, para ser calculada, que é em função de duas coisas, tá? Em função do débito cardíaco, certo? E em função também da resistência periférica total. Bom, e o que é esse débito cardíaco? O débito cardíaco que a gente viu em aulas anteriores, né? Que também é calculado através de uma fórmula em função de duas coisas, tá? Em função do volume sistólico, que é a quantidade de sangue que é ejetado, né, do ventrículo esquerdo através de uma sístole, tá? E a frequência cardíaca é a quantidade de vezes que o coração bate durante 1 minuto. Então, esse débito cardíaco é a quantidade de sangue que sai do coração, né, que é ejetado do ventrículo para a artéria aorta, né, e para o restante do corpo, no período de 1 minuto, tá? E a resistência periférica total é vamos dizer assim, é a resistência que é oferecida a esse sangue, tá? Quando no momento da ejeção e o momento também que esse sangue ele está passando pelas artérias, tá? Então é como se fosse assim, por exemplo, imagina um corredor que ele tem 2 metros de largura, tá? E daí você, no máximo mais uma pessoa, passam lado a lado, né? Nesse corredor. E daí você não tem nenhuma resistência. Agora imagina você junto com mais 50 pessoas passando por esse corredor, todo mundo de uma vez só. Então, assim, vai ter um pouco de resistência, né? Essa parede ela vai oferecer essa resistência. Então, é mais ou menos assim o comparativo que eu faço com relação a essa resistência periférica total, tá? Então, são duas coisas que vão influenciar na pressão arterial, né? O débito cardíaco e a resistência periférica total, tá? Isso foi falado na aula passada, a gente também falou sobre os sistemas, né, reguladores, né, que são o sistema neural, que são os baroreceptores, e o sistema renina, angiotensina, aldosterona, tá? Que está bem explicadinho na aula anterior, tá? Hoje nós vamos falar sobre o sistema sanguíneo, composição do sangue e as funções também dos eritrócitos, dos leucócitos e das plaquetas. Vamos também falar sobre os e vamos conversar também sobre o que é a hemostasia, ok? Então, assim, o que é o sangue, né? O sangue é um tecido conjuntivo, né? Faz parte do tecido conjuntivo. E, assim, uma das principais características do tecido conjuntivo é que ele tem grande quantidade de matriz extracelular. E essa matriz extracelular, ela está em estado líquido, né? Então, nós temos essa característica do tecido sanguíneo, tá? Tem algumas funções também, né? O sangue, ele tem algumas funções, mas a principal delas, né? A principal função do sangue é o transporte de substâncias. Transporta gases, transporta outros tipos de células, nutrientes, substâncias a serem secretadas, né? E também hormônios, tá?
Então, como o texto fala, o sangue é um tecido líquido, né, produzido na medula óssea vermelha, que flui pelas veias e artérias e capilares sanguíneos dos animais vertebrados e invertebrados. O sangue ele é um dos 3 componentes do sistema circulatório, né? Os outros 2 são os corações e os vasos sanguíneos, certo? E assim, por que esse sangue ele é líquido, né? Deus ele foi muito maravilhoso na sua obra, né? Quando ele inventou esse tecido líquido, porque o líquido, como a gente já veio falando há alguns dias, né, algumas aulas, o líquido ele é um estado físico da matéria na qual existe fácil dissociação e fácil diluição e fácil transporte. Então, tudo pelo líquido é mais fácil de ser conduzido, né? De ser carregado. E nessa condução, né? Nesse carregamento dessas substâncias, como a gente fala no texto, ele é o responsável pelo transporte, né? Dessas substâncias, como nutrientes, né? Oxigênio, gás carbônico e alguns toxinas também, que levam para ser excretado para fora do organismo. Também atua na função de regulação, né? Principalmente na regulação da temperatura. Nós somos animais homeotermos, né? Ou seja, a gente mantém uma temperatura regular e à medida que o clima vai esfriando ou vai esquentando, existe um sistema, né? Uma propriedade do sistema nervoso que vai fazer a vasodilatação ou a vasoconstricção dos côndutos do sangue, né? Que são as veias e as artérias, para aumentar, né? A temperatura ou diminuir a temperatura. Mas, enfim, isso é um outro processo, tá? Além também do que serve também no sistema de proteção do nosso corpo, tá? Através do sangue que é conduzido os leucócitos, né? Os glóbulos brancos. E os glóbulos brancos, eles têm uma função muito importante também, que é a função de proteção do nosso sistema orgânico, tá? Então, o sangue, né? Ele é produzido, como a gente já havia falado, pela medula óssea vermelha, tá? E a gente tem aí 3 fases da vida, né? Enquanto criança, cerca de 90% dos nossos ossos produzem sangue. A gente vai passando para a vida adulta e isso vai diminuindo com o passar do tempo, né? Não, cerca apenas de 50% desses ossos eles produzem sangue, e quando chegamos a uma idade mais avançada, né, uma idade senil, apenas 30% dos nossos ossos eles são produtivos de sangue, tá? Então, a gente tem uma propriedade, né, do nosso organismo, e que esse fenômeno, né, vamos dizer assim, que chama hematopoiese. Então, o que é a hematopoiese? A hematopoiese é a produção de sangue, né, pelos nossos ossos, pela medula óssea vermelha dos nossos ossos, tá? Então, essa vamos dizer assim, a definição desse fenômeno que acontece no nosso organismo, que é a hematopoiese, tá? Esse sangue, ele é produzido, né, na medula óssea vermelha, tá? A gente vê aí no slide. Então, esse sangue ele é produzido na medula óssea vermelha e é levado, né, para fora, vamos dizer assim, para fora dos ossos, por 2 sistemas de canais internos dos nossos ossos, que é o sistema de Harvers, tá? E o sistema de Volkmann. O sistema de Volkmann ele não está aí, né? Mas a gente vai falar sobre ele também, porque é de muita importância. Então, que são esses sistemas de Harvers? Eles são uma série de túbulos, tá? Estreitos dentro dos ossos, aonde passam vasos sanguíneos e células nervosas. São esses canais em vertical que vocês estão vendo aí formando uma espécie de um H, tá?
Então, através desses canais aí, eles vão passando algumas veias, né, algumas artérias que vão conduzindo, a medula óssea vai produzindo esse sangue, e esse sangue ele vai sendo conduzido esses vasos, né, sanguíneos, tá, para fora do osso, tá? E os canais de Harvard, que são essas trabéculas, vamos dizer assim, são perpendiculares aos canais de Harvard. Eles podem transportar também pequenas artérias, né, em todo o osso. Então, eles são perpendiculares, são canais que são perpendiculares aos canais de Harvard, tá? E eles têm uma função muito importante, certo? Porque através dele, como passam, né, como vai passar o sangue, tá? O sangue também é rico em substâncias como cálcio, oxigênio também, né? Que a gente já havia falado antes sobre essa questão do transporte. Ele também atua na função de nutrição desse osso, tá? Atua na mineralização desse osso, né? Através de íons de cálcio e fosfato. E também atua na inervação do osso, tá? Então, eles têm essa tripla função, né? Os canais de Harvard e os canais de Volkmann, tá? Eles têm função de nutrição, de mineralização e também tem função de inervação do osso, ok? Então, assim, o volume sanguíneo, tá? Ele recebe um nome que chama volemia. Então, vamos ver o que é que significa essa volemia, né? Volemia, como o próprio texto fala, é a massa de sangue dentro do comprimento intravascular, né? E é chamada de volemia ou volume sanguíneo total. Vamos dizer que a volemia é a quantidade de sangue, né, a massa de sangue que nós temos duas partes, né, no sangue, como a gente fala, nós temos a parte líquida e a parte sólida do sangue, tá? A parte sólida ela está imersa nesse líquido, tá? Então essa massa de sangue, né, que ocupa esse lugar dentro do sangue propriamente dito, ou seja, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas, né, alguns elementos figurados, fazem parte do sangue, então a gente vai dar o nome de volemia. Então, existindo essa pressão dentro do sistema vascular, pode haver essa circulação de sangue, ou seja, com o coração, com a sua sístole, né, havendo a sístole, ele vai empurrar esse sangue para todo o corpo, né, e assim ele chega em todos os lugares do nosso corpo, através dessa pressão sistólica, tá? A volemia está representada no adulto num valor equivalente a aproximadamente, né, 9% do peso corporal. Então, se um indivíduo ele tem 70 quilos, né, ele tem aproximadamente uma volemia de 6,3 litros, que é o volume sanguíneo total. Uma criança que tem 10 quilos, a volemia é aproximadamente 0,9% deles, aliás, 0,9 litros de sangue. Ou seja, a gente tem que fazer aproximadamente 9% do peso corporal do indivíduo é de sangue. Então, a gente calcula mais ou menos uma base nesse aspecto, tá? Então, a volemia, ela tem que estar, né? Ela precisa estar dentro de alguns valores restritos para que haja uma correta função respiratória. Por exemplo, se eu tenho uma hipervolemia, ou seja, a gente vai já falar sobre isso, que é um aumento muito grande do volume sanguíneo, certo? Eu vou ter problemas, tá? Se eu tenho uma hipovolemia, ou seja, uma diminuição da quantidade de sangue no organismo, eu também vou ter problemas. Eu preciso estar numa normovolemia,
tá? Ou seja, numa quantidade de sangue ideal para que haja essa homeostase. Então, para manter esse equilíbrio, né, entre essa hiper e essa hipo, tá, volemia, alguns fatores eles acontecem, né, para que haja essa normalidade. Caso haja uma hipervolemia, ou seja, a gente tenha um aumento do número, né, do volume de sangue, vamos começar agora a falar nesse termo mais técnico. Quando a gente tem um aumento dessa nossa volemia, tá, alguns fatores de transfusão vão acontecer, né? Aliás, perdão, alguns fatores de sangria vão acontecer. Para quê? Para que diminua esse volume sanguíneo, tá? E quando a gente tem uma hipovolemia, ou seja, uma baixa, né, no volume sanguíneo, alguns fatores de transfusão vão ocorrer, tá? Então, como é que funciona isso, né? Dentre os fatores dessa produção que tendem a aumentar a volemia, né? Ou seja, alguns fenômenos que acontecem que aumentam o nosso volume sanguíneo, né? Tá a produção de elementos corpusculares, né? Na medula óssea, como os eritrócitos, principalmente. Quem são os eritrócitos? Eritros quer dizer vermelho, tá? E citos, células. Então, assim, os eritrócitos são as células vermelhas do nosso sangue, ou seja, as hemácias, tá? Então, às vezes acontece do sangue produzir muita hemácia, tá? E quem é que vai controlar isso? A necessidade que é dada pelo sistema nervoso. Tá? O sistema nervoso ele vai e também a homeostasia vai, como é que eu vou dizer, fazer esse controle dessa solicitação, tá? Então, vai fazer esse controle dessa solicitação para que haja a produção na quantidade que o organismo necessita, tá? Então, assim, outro fator também que aumenta a volemia é a produção de proteínas plasmáticas no fígado e no sistema macrofágico, ou seja, a produção de algumas proteínas plasmáticas, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco, junto também com glóbulos brancos do nosso corpo, tá? Ou seja, que vão trabalhar, são as células que vão fazer a macrofagia de alguns elementos que invadem os invasores para que não aconteça algo patológico no nosso corpo, como vírus, bactérias, alguns protozoários, etc. E aí os glóbulos brancos vão entrar em ação. E também a absorção de alguns de alguns eletrólitos, né, e de água na mucosa intestinal. Então, o intestino ele tem essa função, né, de absorção de água e também de eletrólitos, tá? E quando acontece isso, né, dessa absorção demasiada de eletrólitos, né, como sais minerais, íons, alguns íons e tudo, e de água, né, pela mucosa intestinal, o volume de sangue ele tende a aumentar, tá? O corpo ele tende a aumentar essa volemia do nosso organismo. Por outro lado, e aí o que ocorre? Voltando aqui um pouquinho. E aí o que ocorre? Quando tende a aumentar isso, o corpo ele entra, como a gente está falando no slide passado, em alguns fatores de sangria. Né? Eles vão fazendo com que essa volemia vá sendo diminuída. Tá? Então, assim, por outra parte, né, por outro lado, pode acontecer também a perda da volemia, tá? Ou seja, pode acontecer a hemólise, né, que é a destruição de glóbulos verdes circulando no nosso sangue, em ação lá do baço, tá? O baço, ele é um órgão que a gente, vulgarmente, eu vou chamá-lo de cemitério de hemácias, né?
E também no sistema macrofágico também pode ocorrer de alguns macrófagos fagocitar algumas hemácias, e principalmente as hemácias que elas não estão mais em uma função, né, exercendo a sua função devidamente. Então, elas são aproveitadas também pelo próprio organismo, né? O organismo se encarrega de fazer a macrofagia delas e depois aproveitar as proteínas, né? As proteínas das hemácias e daí fazer uma ressíntese, vamos dizer assim, dessas substâncias, né? Pode ocorrer também a destruição de algumas proteínas plasmáticas, né? E também a excreção de alguns eletrólitos e de água no nível renal, né? Ou seja, na formação da urina. Então a gente perde também muito líquido, pode acontecer de perder eletrólitos, pode acontecer de perder, no caso de uma desidratação um pouco mais aguda, né? Pode acontecer da perda da volemia, ou seja, da perda do volume sanguíneo, certo? Através desses fatores, tá? Então, como o próprio nome fala, né, e como a gente já havia conversado também a respeito disso, existem alguns mecanismos, né, que o organismo faz se encarregando de haver esse equilíbrio, né? E em condições fisiológicas, esses fatores de produção, eles são iguais aos fatores de perda de sangue, né, da volemia, e é chamado de normovolemia, tá? Ou seja, em condições normais, ele nem produz nem tanto e nem perde nem tanto, tá? Existe um equilíbrio, e esse equilíbrio dessa volemia é chamado de normovolemia, tá? Então, como o texto fala, né? Os fatores de produção e os fatores de perda, eles são equivalentes, tá? Só que se o sangue, né, o corpo humano começar a produzir mais sangue, ou seja, ter mais volume sanguíneo, aí é chamado de hipervolemia, tá? Mas em compensação, por exemplo, através de um acidente ou algum fator que haja alguma hemorragia, por exemplo, tá? Existe uma perda também, e pode acontecer essa perda, né, de uma grande quantidade de sangue, e aí a gente vai ocorrer numa hipovolemia, ou seja, numa retração, ou seja, numa diminuição do volume sanguíneo, ok? O sangue, ele até mesmo nessa figura, né, que ilustra aí, o sangue, ele, na verdade, não é somente líquido, né? Ele é formado por líquido, né? Existe uma parte líquida e existe uma parte sólida, como a gente está falando aqui sobre a volemia, tá? Então, essa parte líquida, a gente vai conhecer agora, né? Também a parte sólida, tá? E essa parte, vamos dizer assim, líquida e sólida, ela pode ser dividida, né? Eu sei que existe um processo aí de mistura, né? Entre entre as substâncias sólidas e a substância líquida, mas a gente vai tentar estudar de uma forma separada, tá? E a gente vai denominar o hematócrito, né? Essa separação entre as duas fases do sangue, a fase sólida e a fase líquida, tá? Então, uma dessas fases a gente vai chamar de fase sólida, né? Vamos dizer assim, é a corpuscular é corpuscular e vermelha, né? Formada principalmente por eritrócitos ou hemácias, né? A gente já havia falado antes que os eritros quer dizer vermelho, né? E citos células, então são células vermelhas. E a parte líquida, né? Parte transparente, é chamada de plasma, né? É líquida e transparente e a gente vai chamar de plasma sanguíneo. Então, essa parte sólida, ela está imersa nessa parte líquida, tá? Então, a parte sólida do sangue, que são os eritrócitos,
né? E os glóbulos, os leucócitos, as plaquetas, enfim, e as proteínas, elas estão imersas, né, nessa parte líquida do sangue, que é o plasma, tá? Então, o hematócrito, ele nos informa, né, a quantidade de células presentes no sangue e obtida a partir da centrifugação do sangue não coagulado, tá? Ou seja, você, por exemplo, acredito que todos aqui já devam ter feito um exame de sangue, né? Então, parte desse sangue ela é colocado num tubo de ensaio e colocado numa centrífuga. E daí na centrífuga, tá? A gente vai poder dividir visualmente as duas partes do sangue, né? A parte do plasma, como a gente vê no desenho, tá? Que é a parte líquida do sangue, e os elementos figurados do sangue, né? Desse processo. Então, através dessa centrifugação, tá? O hematócrito ele nos informa essa quantidade de células presentes, né, no sangue. E é somente pelo meio do hematócrito que a gente pode separar esses dois, vamos dizer assim, compartimentos, né, dessa volemia, tá? Ou seja, definindo, né, o que é o hematócrito. O hematócrito é o percentual de sangue composto por células após a centrifugação. Ou seja, como eu já havia falado, você coloca lá o tubo de ensaio lá do indivíduo, né, na centrífuga, liga a centrífuga, vamos dizer, por 5 minutos, tá? E aí essas fases, elas são separadas, né? A parte mais pesada, vamos dizer assim, a parte sólida vai para o fundo do tubo, tá? E a parte líquida do sangue, que é o plasma, vai um pouco mais para cima. E cerca de 90%, né, do plasma sanguíneo, ele é composto de água, tá? Por isso que a água, a gente vem falando sempre, e a água é uma substância muito importante no nosso organismo, tá? Para a gente manter as nossas condições vitais, certo? Então, 90% do plasma é de água. Os 10% são de algumas proteínas que estão imersas dentro desse plasma. A gente vai já conhecê-las, tá? Cerca de 40 a 50% do sangue, né? É de plasma sanguíneo, né? E cerca de entre 38, isso no homem, tá? O hematócrito ele tem entre 40 a 50%, certo? E a mulher varia entre 38 a 40%, tá? E essa variação ela é em função de algumas coisas, como o sexo, né? A gente viu aí que cerca de 40 a 50% do hematócrito masculino, tá? Disso, né? De cerca de o hematócrito masculino é cerca de 40 a 50%, e o hematócrito feminino cerca de 38 a 40%. A gente vê que existe uma diferença grande entre um e outro, tá? A gente também tem uma diferença, né, entre o hematócrito por conta de altitude, né? A gente, não sei, pessoal, os homens aí, normalmente os homens estão mais ligados um pouco no futebol, e aí, às vezes, por exemplo, uma equipe de futebol vai jogar em alguma cidade que está a muitos metros acima do nível do mar, tá? Então, essa quantidade de hematócrito também, ela vai aumentar também em função disso. Por que aumenta? Porque quanto maior a altitude, menor vai ser a pressão, né, que a gente vai sofrer, e aí o ar vai se tornando um pouco mais rarefeito, tá? E essa coluna de ar sendo mais rarefeita, eu vou precisar de mais hemácias, né? Para que haja um sistema de transporte adequado, um sistema de nutrição também adequado, para que eu possa conseguir manter as minhas relações vitais. Então, quanto mais alto for, maior a quantidade de sangue, né, que é produzido. O sangue que eu estou falando em relação a glóbulos vermelhos também, tá?
maior a condição de glóbulos vermelhos. E quanto mais glóbulos vermelhos, mais glicose vai carregar, mais oxigênio vai carregar, né? E aí uma melhora até mesmo em função do sistema respiratório, né? Então, a gente tem mais facilidade com isso. E também em relação ao grau de atividade do indivíduo, tá? Supondo que o indivíduo é um atleta, que ele é um atleta de alguma corrida aeróbia, né? De alguma atividade aeróbia, com certeza esse indivíduo ele vai ter um número de hemácias um pouco maior do que um indivíduo que não pratica uma atividade aeróbia, vamos dizer assim, ou não pratica nenhuma atividade. Então, o nível de hemácia dele, né, o nível de glóbulos vermelhos vai ser realmente maior pela necessidade do uso, tá? Então, isso vai variar muito com relação a isso. Então, a gente pode ver aqui nesse desenho do tubo de ensaio, essa divisão, né, física entre o plasma e os elementos figurados do sangue, tá? Então, a gente pode definir assim, por exemplo, o plasma, né? Que é o plasma? O plasma é toda parte líquida do sangue com fibrinogênio, tá? Esse fibrinogênio ele vai ter uma função muito importante no organismo, né, no sangue, porque ele, junto com as plaquetas, eles fazem com que as nossas as nossas lesões hemodinâmicas, vamos dizer assim, essas duas substâncias, elas se juntam para ver o efeito de tamponamento desse sangue, ou seja, a hemostasia. A gente vai ver no final da nossa sessão de aula de hoje como é que funciona isso, como é que ocorre, tá? E o soro, ou seja, é toda a parte líquida sem o fibrinogênio. Então, nós temos o plasma, né, que é a parte líquida do nosso sangue, e o plasma ainda pode ser dividido de duas formas. O plasma, é o plasma, né, propriamente dito, ou o soro, que o soro é toda a parte líquida sem o fibrinogênio, tá? Ou seja, é só o líquido, sem nenhuma dessas proteínas. A gente viu também, inclusive no slide anterior, que 10% do plasma sanguíneo é composto, 90%, perdão, é composto de água, né? E 10% é formado por sais minerais, como sódio, potássio, cálcio. A gente viu esses dias que o sódio, o potássio e o cálcio, né, junto com o íon cloreto também, eles atuam numa função muito importante no potencial de ação, né, e na contração cardíaca do indivíduo, tá? Juntamente com o magnésio, o íon cloreto e o carbonato. Também eles atuam em funções específicas, funções importantes do sangue. Nós temos dentro desse plasma, né, misturado cerca de 7%, né, existe de proteínas plasmáticas, né, do nosso organismo, e essa proteína plasmática, por exemplo, ela, dentro dessas proteínas plasmáticas, nós temos a albumina, tá? A albumina, ela regula essa pressão colodosmótica, vamos dizer assim, que é essa pressão colodosmótica, ou pressão osmótica coloidal, ou pressão oncótica, tá? É uma forma de pressão que é da própria osmose, exercida pelas proteínas, né? Vamos dizer assim, e que ela está numa função de concentração, né? De haver de regulação dessa concentração das proteínas no nosso plasma sanguíneo, tá? A albumina, ela faz parte dessa regulação, tá? Nós temos também algumas imunoglobulinas, tá? As imunoglobulinas são os anticorpos, tá? Que vão atuar no sistema imune na produção desses anticorpos. E nós temos outras proteínas também, que é, no caso, o fibrinogênio.
como a gente já havia falado antes, né, um pouco lá em cima no slide, o plasma, ele é uma parte líquida com o fibrinogênio. Então, o que é esse fibrinogênio? O fibrinogênio, ele atua junto com as plaquetas no processo de coagulação sanguínea, ou seja, quando a gente tem um processo de extravasamento sanguíneo, eles vão, junto, né, o fibrinogênio junto com as plaquetas, vão atuar no tamponamento, ou seja, para fechar essa hemorragia, tá? Então, eles têm essa função. E assim, a gente viu na aula anterior, né, que a gente passou a aula anterior toda falando sobre pressão arterial. E o plasma, ele também atua na regulação dessa pressão arterial. Ou seja, quanto mais plasma eu tenho, né, vamos usar essa questão dessa lógica. Quanto mais plasma eu tenho, mais volume de sangue eu vou ter, né? Ou seja, se eu tenho mais volume de sangue, o meu coração ele vai ter que fazer o impulsionamento desse sangue com mais força. Imagina só, por exemplo, eu tenho meu carro, exemplo, né? Meu carro deu pane, né? Deu prego, vulgarmente chamando, e eu tenho uma pessoa dentro do carro, tá? Tem uma pessoa dentro do carro e eu preciso empurrar esse carro. Então, assim, se eu tenho uma pessoa, logicamente eu vou fazer menos força para empurrar esse carro. Agora, se eu tenho mais pessoas dentro do carro, eu vou ter que fazer mais força para esse carro se deslocar, né? Então, assim, quanto mais plasma eu tenho, maior o volume de sangue e maior também vai ser a pressão, né? A pressão arterial. Vou ter, ou seja, quanto mais plasma, eu tenho possibilidade de ter uma hipertensão. Quanto menos plasma, eu tenho possibilidade de ter uma hipotensão, ou seja, uma pressão abaixo do que a normal, certo? Então, assim, vejam essa relação que acontece entre plasma e a pressão arterial. Quanto mais plasma, maior a pressão arterial. Quanto menos plasma, menor a pressão arterial. Por quê? Porque a minha volemia vai ser menor, né? Quanto mais plasma, maior a minha volemia. Quanto menos plasma, menor a minha volemia. Então, quanto maior a minha volemia, maior a pressão arterial. Quanto menor for a minha volemia, menor vai ser a minha pressão arterial, tá? Então, existe essa relação aí entre o plasma e a pressão arterial, tá? Então, voltando um pouquinho, tá? Perdão, deixa eu voltar aqui um pouquinho esse slide para a gente comentar ainda sobre isso. E como é que eu faço essa regulação desse plasma, pressão arterial? Por exemplo, na própria relação do sal na alimentação, tá? Então, assim, às vezes eu tenho alimentos mais salgados, né? E eu vou fazer a ingestão disso, então o que que acontece? O sódio, ele faz com que a água de dentro das células saia, né, para o meio extracelular, tá? Ou seja, quando o meu organismo ele detecta esse sódio, né, no meio extracelular, vai ocorrer a saída da água do plasma, né, ou seja, a água do meio intracelular, ou seja, do líquido intracelular para o meio extracelular. E vai aumentar, e esse líquido vai cair na circulação, vai cair na corrente sanguínea. E aí o que acontece? Quanto mais líquido na corrente sanguínea, maior a pressão arterial. E aí o que eu posso fazer também no contrabalanço disso? Alguns diuréticos, né? Função do diurético, tirar a água do organismo, tá? E daí o que ocorre? Com a ação dos diuréticos, ele vai tirar esse líquido do corpo, né? Inclusive também tirando o líquido do meio, né? Do meio extracelular, do meio intracelular e também do plasma sanguíneo. E com isso acaba diminuindo
a pressão arterial. Então, existe essa relaçãozinha entre o sal e diuréticos, né? Falando um pouquinho agora, indo, né, voltando, né, na verdade, um pouco para perdão, deu branco agora, pela hematopoiese, tá? Então, voltando um pouquinho para a hematopoiese, que é a formação do sangue, né, pelo nosso organismo, lá na medula óssea vermelha, a gente, lá na medula óssea vermelha, como a gente já havia falado no slide anterior, é o local onde ocorre a formação do nosso sangue, tá? O plasma sanguíneo, a gente faz essa regulação através da ingestão de água, tá? Mas a reposição de células, né, do sangue, tá? Os elementos figurados do sangue, como os glóbulos vermelhos, leucócitos e as plaquetas, elas vão ser dadas em função em função lá da medula óssea vermelha, tá? Então, o sangue ele acaba produzindo uma célula, tá? E a gente vai chamar essa célula de célula tronco célula tronco do sistema sanguíneo, tá? Por que a gente vai chamar de célula tronco? Porque ela pode dar origem a diversos outros tipos de células sanguíneas, tá? Isso vai variar de acordo com a necessidade do organismo naquele momento. Por exemplo, supondo que o meu organismo tenha uma perda, né, uma perda sanguínea, uma perda de volemia, né, uma perda do volume sanguíneo, nós tivemos uma hipovolemia. Nós estamos em estado de hipovolemia, ou seja, uma diminuição do volume sanguíneo. Normalmente, o que vai ocorrer? Primeira ordem, o corpo vai necessitar das hemácias, tá? Ou seja, dos glóbulos vermelhos. Então, essa célula tronco, né, essa célula tronco, né, só quer dizer embrionária, essa célula tronco do sistema sanguíneo, ela vai sentir a necessidade de produção de eritroblasto. O que é esse eritroblasto? São células que vão dar origem às hemácias. Até há pouco, né, as células hemácias elas são nucleadas, mas a gente vai ver um pouquinho mais as características da hemácia um pouco mais à frente, mas a gente sabe que as hemácias elas são células anucleadas, tá? Ou seja, elas não têm núcleo, exatamente para facilitar o transporte de gases, o transporte de nutrientes através dela, tá? Então, essa célula tronco, né, do sistema sanguíneo, ele vai formar um eritroblasto e, por fim, chegando até a formação das células dos glóbulos vermelhos, tá? Ela pode também se tornar um monoblasto, tá? Eu vou pular um pouquinho essa ordem aí, certo? Vou falar já sobre os basófilos, os neutrófilos e os eosinófilos, mas elas podem se formar também vamos dizer assim, em umas células para a gente formação dos monócitos, tá? Os monócitos, eles são extremamente necessários, né, para acontecer o sistema de macrofagia, certo? E o que é macrofagia? É um englobamento de partículas sólidas dentro do nosso organismo, tá? E também elas podem formar células do sistema linfócito, né, do nosso sistema de defesa, né, que são os linfoblastos. Então, ela pode formar 3 tipos de células sanguíneas: os eritroblastos, que vão dar origem às hemácias, os monoblastos, que vão dar origem aos monócitos, tá, que tem essa função de macrofagia, e também vão dar origem também aos linfoblastos,
que no final das contas vão dar origem aos linfócitos, tá? Que atuam no nosso sistema de defesa, tá? Os linfócitos, eles têm uma função de reconhecer esses antígenos, né? Ou seja, reconhecer os invasores do nosso corpo e produzir anticorpos, né? Nós temos os linfócitos T, né? T de Tyson, que eles têm origem lá no timo, tá? Que é um órgão do sistema linfóide, e também dão origem também podem atuar também os linfócitos B, né? B de Brasil, que vão atuar lá na medula óssea vermelha, tá? B de bone, quer dizer, de osso, tá? Esse que eu falei agora são as células do sistema, né? Células agranulócitas, ou seja, não tem grânulos, né? Na formação dessas células, tá? Os grânulos do meio citoplasmático. Mas também tem umas que têm esses grânulos, né? Que são chamados granulócitos. Quem são esses granulócitos? São formadas através de um componente de células do sistema dos mieloblastos, né? Vamos dizer assim. Assim como formamos os eritroblastos, os monoblastos e os linfoblastos, o corpo ele também vai formar os mieloblastos, né? Então, através dos mieloblastos, de acordo com a necessidade do organismo, o que ocorre? A formação de basófilos, tá? Quando você vai colocar lá, fazer o seu exame de sangue, né? Que o índice de basófilos ele está aumentado, ou seja, você tem alguma inflamação crônica no seu organismo, tá? E aí é indício de uma inflamação crônica, tá? Se o nível de eosinófilos estiver alterado, né, é indício de algum processo alérgico, né, que você esteja tendo agora no momento, ou então alguma infecção parasitária, né, verminose, algum parasita está no seu corpo, então os eosinófilos eles entram num número de aumento, né, vamos dizer assim, um aumento do hematócrito em relação a isso. E se os neutrófilos eles estiverem com alguma alteração, né, eles têm, o teu corpo ele está com indício de alguma infecção aguda. Ou seja, se você está agora, nesse momento, com algum tipo de infecção, a primeira linha de defesa vai ser os neutrófilos. Ou seja, eles entram na primeira linha de defesa e isso vai... existe uma necessidade do sangue, né, do sistema, para a produção desses elementos, né? E daí a gente tem a produção também, pode acontecer a produção do que a gente chama dos megacariócitos, né, que vão dar origem às plaquetas. As plaquetas, na verdade, elas são fragmentos de célula, né? E aí esse fragmento de célula, ele dá origem a esses, junto com o fibrinogênio, que a gente já havia falado outra vez, ao efeito tampão, vamos dizer assim, de tamponamento da hemorragia, né, das hemorragias de uma forma geral, ok? Então, funciona dessa forma a produção do nosso sangue, tá? A gente havia falado sobre os eritrócitos, né, ou as hemácias, tá? Então, as hemácias, como a gente já havia falado, elas são células vermelhas, né, do nosso sistema sanguíneo, e são anucleadas e têm essa forma bicôncava. É como se fosse uma espécie de uma esfirra, né? Essa esfirra lá do Habib, se você coloca duas esfirras, uma de costas com a outra, e você tem mais ou menos esse formato, tá? Ele é responsável pelo transporte de oxigênio, né? Gás carbônico também, e elas duram cerca mais ou menos de 120 dias no nosso organismo, tá? Então, as hemácias, elas são formadas por
algumas proteínas, né? Principalmente as hemoglobinas, tá? A hemoglobina é que dá o pigmento vermelho ao sangue, né? Hemo quer dizer sangue, globina, glóbulos, né, sanguíneos, né? Então, ela dá essa cor vermelha ao sangue. Entre homens, ele está numa variação entre 4,6 a 6,2 milhões de hemácias por milímetro cúbico. Tá? E nas mulheres, entre 4,2 a 5,4 milhões por milímetro cúbico, certo? Então, é bastante numerosa exatamente para manter as nossas condições vitais, tá? E ele funciona da seguinte forma, certo? A gente sabe que, por um processo até de hematopoiese, o sangue ele é fabricado lá na medula óssea vermelha, né? E essa hemácia, ela é estimulada a sua produção através de um hormônio chamado eritropoietina, tá? Ou eritropoetina, vamos dizer assim. Então, essa eritropoetina, junto com íons de ferro, mais a globina, né? A proteína globina, elas se juntam e fabricam, né? Formam a hemoglobina, tá? A hemoglobina, ela fica na circulação, perdão, a hemoglobina é hemácia, tá? Então, a hemácia, ela fica na circulação por cerca de mais ou menos 120 dias, tá? Levando nutrientes, transportando gás carbônico e oxigênio no sangue, e ela tem essa vida útil, chegando finalmente até o baço, né? O fígado, então a medula óssea, e no baço é onde vai ocorrer a sua, vamos dizer assim, o seu funeral, né? Vamos dizer assim. Então, lá no baço, que a gente vai considerar como fosse um cemitério das hemácias, tá? No baço existem algumas células, né, que a gente já viu falar antes, dos monócitos, né, que são os macrófagos, eles vão essa hemácia que já está debilitada, né, porque já passou 120 dias na circulação, levando oxigênio, gás carbônico, se lesionando, etc. Então, existe uma vida útil para ela. Então, ela vai lá para o baço, algumas células que vão fazer o sistema de macrofagia dela, tá? E daí, nesse sistema de macrofagia, eles vão fazer o englobamento dessa célula, vão tirar tudo que é de bom dela, tá? E devolver para o organismo, tá? O que for que não prestar mais vai ser excretado, tá? Vai cair no sistema sanguíneo também, vai ser filtrado lá no rim, vai ser jogado para fora, ou vai cair no trato digestório e vai ser colocado para fora do organismo, tá? Mas o que ainda for útil, né? Principalmente nesses eritrócitos que são fagocitados, a globina, né? Que são aminoácidos, né? E esse grupo M, né? Que é o que vai absorver, que vai se contactar junto com o oxigênio, né? E o gás carbônico também, para a gente formar a hemoglobina e a carboxiemoglobina, certo? Eles vão ser aproveitados, né, pelo organismo, tá? E aí vão formar, e vão liberar, na verdade, o grupo M, né? Ele vai liberar bilirrubina e íons de ferro. Esses aminoácidos, né, da globina, vão cair na circulação, né, e já vão estar na circulação e já vão diretamente lá para a medula óssea, né, no caso, para a formação dessa nova hemácia, e a bilirrubina, né, e os íons de ferro, que fazem parte do grupo M, vão vão até o fígado, né? O fígado vai aproveitar esse ferro, né, esses íons de ferro, e vai mandar também lá para a medula óssea, tá? Mas antes disso, ele vai pegar essa bilirrubina também, que faz parte do grupo M, e vai formar
um importante, vamos dizer assim, vão formar uma importante substância no corpo, que é a bile, né? A bile é vamos dizer assim, um detergente natural, né? E um emulsificador de gordura para facilitar também o processo do sistema digestório, tá? Esse íon de ferro, né? Esses íons de ferro, ele vai até novamente, né? Tudo isso ele retorna novamente até a medula óssea vermelha, e lá vai ser estimulado novamente, junto com os íons de ferro, mais a globina, mais a eritropoetina, a formação de novos hematócritos, tá? De novas hemácias. E assim continua o ciclo, né, de regeneração do hematócrito por conta dos glóbulos dos glóbulos vermelhos, né, e glóbulos brancos, plaquetas e assim, em função da hematopoiese, ok? A hemácia, por sua vez, nós temos três tipos de sangue, vamos dizer assim, né? Nós temos três tipos de sangue. Aí já entrando no processo ainda do sistema sanguíneo. Nós temos um sangue que tem umas hemácias com características, vamos dizer assim, de grupo A, características de grupo B, características de grupo AB e características de um grupo chamado O, ou grupo zero, vamos dizer assim. Tá? Então, nós temos esses três tipos aliás, perdão, esses quatro tipos de sangue, né? Então, o que significa isso, certo? Então, na parede dessas hemácias, podem haver essas estruturas que a gente vai chamar de aglutinogênio, tá? O que são esses aglutinogênios? São algumas proteínas, né? São alguns elementos que vão diferenciar os tipos de grupo sanguíneo. Certo? Existem dois tipos, né, de aglutinogênio. Existe o aglutinogênio tipo A e o aglutinogênio tipo B, né? A de amor, B de Brasil, certo? E esses aglutinogênios, eles vão reagir, certo? Com alguns anticorpos, tá? Que são esses anticorpos? São elementos que vêm de fora ou que não fazem parte daquele sistema, tá? E eles vão reagir dentro de alguns antígenos, certo? Por exemplo, o grupo A, né? Grupo sanguíneo tipo A, ele tem um antígeno A, certo? Se ele tem um antígeno A, ele é contra ele vai reagir contra o anticorpo B, certo? Logicamente, o A só vai gostar de A, ele não vai gostar de B, tá? Então, o grupo A, ele tem antígenos A e ele tem anticorpos anti-B. Ou seja, quem for B, que chegar perto dele, ele vai tentar destruir, tá? Por uma situação de sistema de defesa, certo? Então, no grupo B, por exemplo, ele tem antígenos B e tem anticorpos anti-A. É o contrário. Então, ele gosta do B, mas não gosta do A, certo? No sistema AB, ele tem os dois tipos. E aí poderia criar uma confusão muito grande, né? De repente, o grupo AB, os indivíduos nem existiriam, nem morreriam, né? Mas, na verdade, o grupo AB, as pessoas que têm sangue AB, ele tem os dois antígenos. Ele tem um antígeno anti-A e um antígeno anti-B. Ou seja, ele não tem anticorpo nenhum, tá? E o tipo O, né? Ele não tem nenhum antígeno.
que é o contrário do grupo AB. O grupo AB ele tem os dois. O grupo O ele não tem nenhum. Mas, em compensação, ele tem anticorpos, né? Ele tem anticorpos anti-A e anti-B, ou seja, ele não gosta de nenhum dos dois, tá? Então, como é que funciona esse sistema, como a gente está falando aqui, sistema ABO? Explicando um pouquinho esse organograma, né? Que a biologia fez para a gente entender mais isso aí, tá? Vamos partir do grupo O, certo? Vamos partir do grupo... perdão. Vamos começar pelo grupo A, certo? Vamos começar pelo grupo A. O grupo A, né? Ele recebe o elemento, o indivíduo que tem sangue tipo A, ele recebe e doa para o A sem nenhum problema, certo? Por quê? Porque o A gosta do A. O A, ele tem... vamos dizer assim, o A ele tem antígenos A, ou seja, o A ele só gosta do A. E ele tem anticorpos B, então ele pode receber tranquilamente, tá? O sangue de um indivíduo que tem tipo A. E pode doar também, certo? Sangue para esse indivíduo também do grupo A, tá? Ele pode receber sangue do grupo O, tá? Por quê? Porque ele não tem nenhum, o grupo O ele não tem nenhum antígeno, certo? Ele tem anticorpos, né, do grupo anti-A e anti-B, mas aí o que, que vai acontecer? Como ele não tem nenhum antígeno, ele não vai receber resistência, o A não vai receber resistência para receber esse sangue do grupo O. Então, o A, ele pode tanto doar para o grupo A, tá? Como ele pode receber também do grupo O. Mas ele pode doar também para o grupo AB. Por quê? Porque ele tem os antígenos, né? Tem os antígenos anti-A e anti-B. Então, tanto ele pode receber do O, como ele pode doar para o A, ok? Só que ele não pode, por exemplo, doar para o grupo O. Por quê? Porque o grupo O, ele tem os dois anticorpos, o anti-A e o anti-B. Então, na hora que o A ele manda sangue para o grupo O, imediatamente os anticorpos, certo? Eles vão identificar aquele sangue como um invasor e vão destruir aquele sangue, ou seja, o indivíduo vai entrar num processo de hemofilia, tá? Ou seja, vai destruir aquele sangue e não vai dar certo essa transfusão, certo? Mas por que o grupo AB dá certo? Né? Grupo A para o grupo AB dá certo? Porque o grupo AB ele não tem anticorpo. Então ele não vai identificar com nada aquilo ali, certo? Ele vai receber do A, o AB vai receber do A. Por quê? Porque ele não tem nenhum anticorpo. Ele só tem antígeno, então ele vai receber todo mundo, tá? O AB ele recebe sangue de todo mundo. Por quê? Porque ele não tem anticorpo, certo? Falando agora sobre o grupo B, né? B de Brasil, é a mesma coisa do A, tá? Mesma coisa do A. O B, ele pode receber e doar para o B, certo? Porque os antígenos e os anticorpos, eles são iguais, tá? Ele pode apenas receber do O, tá? Por que ele pode receber do O? Porque ele não tem antígeno. Perdão, porque ele tem o antígeno dele é o anti-B. E o grupo O, ele não tem antígeno, tá? O grupo B, ele tem anti-A, anticorpo A. E vai receber do O, que tem os dois. Então, quando o grupo O chegar no B, né, os anticorpos anti-A vão destruir o grupo A, que tem lá, né? Mas, em compensação, o B fica. E daí, o que, que acontece? Ele recebe normalmente, ok? Ele recebe normalmente. O B, ele só não pode doar para o O.
Por quê? Porque o O tem os dois anti-A e o anti-B, ok? E aí funciona dessa forma. Falando do sistema, né, do tipo do sangue, tipo AB, ele pode receber sangue de todo mundo, tá? Ele pode receber sangue de todo mundo. Ele pode receber do O, certo? Porque ele não tem antígeno, ele vai receber sangue, e vai acontecer dos dois estarem juntos, anti-A e anti-B normalmente, tá? Ele pode receber do A, por quê? Porque o grupo A tem tem o grupo, tem o anticorpo anti-B e o grupo AB ele não tem nenhum anticorpo, então vai predominar o anti-B, certo? Ele pode receber do A também, tá? Por quê? Porque o grupo A não tem anticorpo tipo A, então, enfim, ele pode receber dos três tipos de sangue. Mas ele não pode, tá, doar para esses tipos sanguíneos, certo? Ele só pode receber. Ele só pode doar para quem? Para quem é AB, tá? Porque ele tem as mesmas características um do outro. Diferentemente do grupo O, certo? Que o grupo O, ele pode doar normalmente para o grupo O, tá? Ele pode doar normalmente para o grupo A, para o grupo AB e para o grupo B, mas ele não pode receber sangue de ninguém, a não ser que seja do grupo O. Ok? Então, essa é assim que funciona, vamos dizer, esse sistema ABO, né? Mas acontece que, agregado a esse tipo de sangue, existem o que a gente vai chamar de fatores sanguíneos, né? O fator RH, tá? Ou o rhesus. Rhesus era um macaco no qual foi estudado esse tipo de fator RH. Então, acontecia de antigamente, né? Antigamente as pessoas identificavam o tipo sanguíneo e aí colocavam, faziam a transfusão, mas mesmo assim o indivíduo gerava intolerância àquele sangue, não dava certo, e até morriam. E aí foi descoberto o porquê, exatamente por conta desse fator RH. O fator RH, ele tem um gene, né, que a gente vai chamar de gene D, né, D de Deus, que ele produz uma proteína que é chamada de proteína RH, ou proteína D, vamos dizer assim, tá? E daí, quando o RH é negativo, ou seja, ele não expressa essa proteína na sua membrana, tá? Então, numa transfusão, por exemplo, de indivíduos com fator RH negativo, eles podem doar para quem é RH negativo. Por quê? Porque não tem nenhuma proteína D na sua composição, tá? O fator RH negativo, ele pode doar para quem é fator RH positivo, tá? Por quê? Porque ele não tem nenhum gene D na sua composição, certo? Mas aí, o fator RH positivo, ele só pode doar para quem é positivo, tá? O fator RH positivo, ele não pode doar para quem tem fator RH negativo. Por quê? Porque essa proteína D vai entrar em contato com o sangue que não tem essa proteína D e vai identificar como se fosse um invasor. E aí ele vai lá e destrói aquela aquele indivíduo. Ele entende como se fosse um invasor, tá? Então existe um processo assim muito complexo, tá? Nesse aspecto, certo? Existe uma doença chamada de eritroblastose fetal, né? E exatamente quando a, a mãe, né, ela tem o fator RH positivo e o filho é fator RH negativo. Então tem que ter um tratamento muito rigoroso com isso aí, porque senão
o sangue da mãe pode identificar o filho como invasor e aí destruir o feto, tá? Ou vice-versa também, às vezes o filho pode ser negativo e a mãe pode ser aliás, positivo e a mãe pode ser negativa, aí faz o efeito reverso, mas aí existe um processo, no primeiro filho não tem nenhum problema, mas a partir do segundo, o sangue ele já tem essa sensibilidade, então já tem que fazer um certo tratamento para poder não ter nenhum tipo de problema, tá? E aí, dentro desse aspecto, nós temos essa tabelinha, e nessa tabelinha explica bem direitinho quem é que pode receber sangue de quem, né? Por exemplo, o A positivo, ele pode doar para A positivo ou AB positivo, mas ele pode receber de A positivo, A negativo, ou O positivo ou O negativo, e aí existe essa tabelinha de quem é que pode doar para quem no aspecto de transfusão, né? Evoluindo um pouquinho mais na nossa aula, a gente chega finalmente ao processo de hemostasia, tá? Então, o que é a hemostasia? É o processo que a gente vai chamar assim, vamos dizer, de coagulação do sangue, né? Quando a gente tem algum aspecto, alguma lesão, né? Pérfuro cortante, ou alguma lesão cortante, ou alguma lesão que faz com que haja um extravasamento de sangue ou de fluido, né, de sanguíneo, para fora dos côndutos normais, né, das veias e das artérias, tá? Ou seja, é o processo pelo qual o organismo mantém o sangue fluido, né, ou seja, o sangue líquido, dentro do seu compartimento vascular. E essa hemostasia é a capacidade de você estancar, né, um sangramento após uma lesão. Então, participam desse processo, por exemplo, os vasos sanguíneos participam do processo porque sofrem a lesão, as plaquetas, né, que vão entrar como um processo de tamponamento, os fatores os fatores procoagulantes, né, plasmáticos, né, e os agentes que a gente vai chamar de agentes fibrinolíticos, né, a fibrina e o fibrinogênio, né, que são agentes fibrinolíticos, que vão atuar junto com as plaquetas numa espécie de tamponamento do sangue, no caso de uma hemorragia, tá? Então, nós temos duas ações, na verdade, né? Duas ações nesse processo. Nós temos a hemostasia primária, né? Que é a formação do trombo plaquetário, certo? A gente vai já ver uma figurinha como é que funciona. E a hemostasia secundária, que é a formação do coágulo de fibrina, tá? A gente vai ver agora nesse detalhezinho dessa figura, a gente vai procurar entender como é que funciona essa propriedade, né? Então, supondo que aconteça uma lesão, né? Por exemplo, você está fazendo aqui a ponta do lápis e corta o dedo, você está cortando aqui um pedaço de carne, a faca corta, né? Por exemplo, você está fazendo uma aplicação de uma injeção, né, intravenosa, ou, enfim, qualquer lesão que haja dentro do vaso, né, do vaso sanguíneo, pode ocorrer uma ruptura desse vaso e haver um extravasamento do sangue, né? Então, para que o sangue não esvaia todo, né, não saia todo do corpo, através vamos dizer assim, dessa lesão, tá? Vai acontecer um processo chamado de hemostasia, que é a tentativa de estancar esse sangue, tá? A primeira, na hemostasia primária, a primeira ação que acontece vai ser a ação das plaquetas, tá? As plaquetas, elas vão estar no sangue, né? Como vigilantes dessas porteiras abertas e vão tentar estancar o sangue no primeiro momento. Então, as plaquetas, quando elas percebem que está acontecendo extravasamento, elas correm para formar um tampão que a gente vai chamar de tampão plaquetário, tá?
para haver aquela coagulação daquele sangue naquele determinado local, para que haja para que feche aquela porteira de saída do sangue, né, do sangue líquido do nosso corpo, né, senão vai acontecer um extravasamento e a pessoa morre por hemorragia, né, por falta de sangue ou por hipovolemia, tá? E aí, num segundo momento, né, esse tampão plaquetário, ele é um tampão relativamente instável, ele não tem muita estabilidade, e daí algumas substâncias, né, que a gente já havia falado antes, vão acontecer estimulados por fatores pró-coagulantes, né, e aí esses agentes fibrinolíticos, que é a fibrina e o fibrinogênio, vão formar uma espécie de uma rede, de uma teia, né, para que fortaleça essas plaquetas, né, para que seja fortalecido esse tampão plaquetário, né, e a ação dos fatores de cascata de coagulação para a formação dessa rede de fibrina e de fibrinogênio, né, vão atuar fortalecendo esse tampão plaquetário, tá? Para que não haja uma nova hemorragia, tá? Então, eles funcionam dessa forma. Primeiro momento, acontece o tampão plaquetário, né? As plaquetas vão fazer a coagulação desse sangue, vão tampar essa ação, né? Vamos dizer assim, de hemorragia, vão evitar que aconteça hemorragia, e em seguida a fibrina junto com o fibrinogênio vão formar uma espécie de uma teia para garantir que aquela tampa plaquetária ela fique ali, se mantenha ali, para que não haja um extravasamento de sangue. Ok? Bom, próxima aula, né, nós vamos para a nossa aula 5, e aqui a gente encerra a unidade 1 da nossa matéria, né, de Fisiologia Geral. E na próxima aula a gente vai fazer uma revisão geral dos conteúdos, né, que foram dados nessa primeira, segunda, terceira e quarta aula, e para que a gente fortaleça cada vez mais o nosso conhecimento e o nosso aprendizado, tá bom? Vou me despedindo por aqui, tá? Essa aula ela está sendo gravada e vai ser colocada lá no nosso canal no YouTube, certo? Então, qualquer dúvida, você retoma novamente o vídeo, ou pode entrar em contato comigo, né? Através do grupo do WhatsApp, ou pode entrar em contato comigo através do meu telefone, enfim. Aí vocês acham o meio de melhor contato, tá? E nós vamos nos despedindo por aqui. Como eu já havia falado, essa aula vai estar gravada lá no meu canal do YouTube. E qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo e eu já vou me despedindo de vocês por aqui, tá bom? Forte abraço a todos, que Deus nos abençoe e continue iluminando os nossos caminhos para um melhor desempenho das nossas atividades. Um abraço.